bem? Vocês lembraram aí da atividade elétrica que eu falei pra vocês do nó sinusal? Pois é, ele é o cara, ele é o chefão, ele é o carinha do tambor lá, o viking. Tum, 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 tum. É graças a ele que nós temos aí esse ritmo importante aí da nossa função vital. Agora, de onde surgiu o eletrocardiograma? Surgiu do nó sinusal. Tudo bem que nós temos a nossa funcionalidade cardíaca. Tudo bem que a gente tem estímulo. Mas de onde que veio a ideia de fazer a leitura desse estímulo? Olha que doideira. De entender o estímulo, de captar esse estímulo elétrico e transformar ele em gráfico. De onde que veio a ideia de transformar o estímulo em gráfico? E olha aqui que legal esse gráfico. Tá aqui, ó. Depois, se você quiser, até depois você pesquisa na internet aí, o gráfico correto aí pra você fazer a tatuagem, pra você não fazer tatuagem cagada, trem errado. Tá aqui, ó. O processo da onda P, QRS, onda T. P, QRS, onda T. E lembra que eu falei com vocês que é o nó sinusal? Que faz o controle cardíaco da atividade elétrica? Aqui já tem uma noção, ó. Se começa lá o que eu falo, olha lá, lembra do que eu falei. Começa pelo átrio, ele manda o átrio contrair. Aí a descarga elétrica vai caminhando para a área do ventrículo. Lembram? Aí chega no átrio ventricular, ele dá uma freadinha, dá uma diminuída. Manda a descarga elétrica para o ventrículo. E aí depois vai para a região de contração ventricular. Átrios contrai, ó. Aqui, ó, contração do átrio, contraiu lá, contraiu o átrio. Aí a descarga elétrica vai passando, dá uma freadinha básica, dá uma diminuidinha, para chegar no ventrículo. Aí começa aqui, ó, dá aquela freadinha, ventrículos, o ventrículo contrai. Aí quando o ventrículo começa a relaxar, aí dá aquela relaxada e aí volta para a questão do átrio. Então aqui, ó. Contraiu o átrio, onda P, aí vai, o ventrículo contrai, depois o ventrículo relaxa. Aí vai de novo, átrio, ventrículo contrai, ventrículo relaxa. Átrio, ventrículo contrai, ventrículo relaxa. Contração do átrio, contração do ventrículo, relaxamento do ventrículo. Então nós temos aqui, eu já sei o que você me perguntou. Professor, então peraí, se você está falando que aqui é o átrio contraindo, aqui é o ventrículo contraindo e aqui é o ventrículo relaxando. Cadê o relaxamento do átrio? Átrio contrai, ventrículo contrai, ventrículo relaxa. Mas cadê o relaxamento do átrio? Onde que ele está aqui? Cadê? Onde que ele aparece? Como que funciona o sistema? Fala pra mim. Contrai o átrio, relaxa o ventrículo, né? Beleza. Só que aí, o que vai acontecer aqui na leitura? Aqui, ó. Contraiu o átrio, relaxou o ventriculinho. Aí o ventrículo, na hora que ele está contraindo, quem é que está relaxando? Quem é que está relaxando ali na hora que o ventrículo contrai? O ventrículo contrai, quem está relaxando? O átrio. E aí no próprio traçado do eletro, no momento que a descarga elétrica chega ao ventrículo, ela é superior, muito maior do que o relaxamento atrial. Por isso que o que surge no traçado do eletro é a leitura da contração ventricular e não do relaxamento atrial. Então seria mais ou menos, eu poderia dizer, que é nesse momento que da descarga elétrica ventricular, que é intensa, aqui olha só você pensar. Olha aqui, isso aqui, o átrio contrai, olha só, átrio, fez assim, átrio, contrai, beleza, átrio. Agora, ventrículo! Aqui grandão, ventrículo! Super contração, super forte. Aí depois vem o ventrículo até relaxando. Até o relaxamento ventricular é mais intenso do que a contração atrial. Então é por isso que não tem aqui o relaxamento atrial. Porque ele acontece exatamente no momento que o ventrículo vai estar contraindo. Mas depois a gente fala sobre isso. Não é o momento agora. Agora nós vamos falar um pouquinho da origem desse trocinho aqui, da origem desse gráfico. De onde isso veio? Como que alguém conseguiu fazer isso aqui? De onde que surgiu? E aí a gente vai entender melhor depois nessa aula ainda. Por que é tudo quadriculado, o que significa cada quadradinho. Para saber exatamente aqui, ó, qual que é a condição da frequência. E aqui, ó, que legal. Olha só como é que é interessante o traçado. Se eu pegar esse traçado de eletro aqui do meu paciente, eu já posso falar que ele está com normocardia. Ele está normocárdico. Só de bater o olho ali.
E aí vocês vão entender por que o médico fala isso. Por que o médico fala que não, esse paciente está bem, o coração dele está ótimo. Vocês vão ver que legal que é. É interessante demais, vocês vão ver. Em 1842, Carlo Matteucci, tá, que é um físico italiano, né, ele demonstrou aí que existe a corrente elétrica em cada batimento cardíaco. Que a partir do momento que o coração contrai, existe uma corrente elétrica. Ele não faz aleatoriamente a funcionalidade. Em 1856, Rudolf von Killer e Heinrich Miller, fisiologistas suíços, tá, e, claro, anatomista alemão. Então, Rudolf von Killer é suíço e o Heinrich Miller é um alemão. Eles registraram o primeiro potencial de ação cardíaca no coração de um sapinho. Então eles começaram a estudar que o coração ele tinha função elétrica, ele tinha o desenvolvimento dessa descarga elétrica. Em 1878, tá, Burdon Sanderson, ou John Burdon Sanderson e Frederick Page, fisiologistas ingleses, fisiologistas britânicos lá de Inglaterra, descobriram as duas faces do ciclo cardíaco. Eles estudaram que o coração teria duas fases de funcionalidade elétrica, trabalhando aí com a chamada despolarização e repolarização. Trabalhando com a despolarization e a repolarization do coração, utilizando aí o chamado eletrômetro capilar, pelo físico francês Gabriel Lippmann. Tá? O Gabriel Lippmann que criou aí a questão dessa leitura, desse aparelho que fosse capaz de ler a atividade elétrica inicial, a polarização e a despolarização do coração. Em 1887, Augustus Waller, um fisiologista inglês, ele vai aí publicar o primeiro traçado eletrocardiográfico de uma derivação humana, tá, de um homem, e ele usou para isso o eletrômetro desenvolvido por Lippmann em 72. Ele aprimorou um pouquinho e utilizou, tá, o aparelho de Lippmann para trabalhar com a onda cardíaca, com o dispositivo, com a leitura da função elétrica cardíaca. O Waller ele mostrou que podia registrar os potenciais elétricos. Ele demonstrou que havia condição de fazer a leitura do traçado elétrico cardíaco a partir do momento que os membros de um paciente, membro superior, membro inferior, estivessem submersos em soluções salinas, em soluções de água e sal. Demonstrando isso, quando utilizou o cachorrinho dele em experimentos. Tá? Ele tinha um bulldog que ficava com as patinhas submersas num baldezinho com água e sal, e aí a partir daí havia a condução do estímulo elétrico. Aí ele começou a estudar a funcionalidade elétrica cardíaca. Em 1895, William Toven, um fisiologista holandês, ele identificou 5 ondas eletrocardiográficas. Olha só, em 1895, o cara descobriu lá as ondas P, Q, R, S e T. A onda P, o que posteriormente tornou-se o complexo QRS, e a onda T. Em 1901, Einthoven, tá? Einthoven, não vai falar que é Einthoven, não, Einthoven, registrou o primeiro eletrocardiograma propriamente dito e usou para isso o chamado galvanômetro de cordas, modificado aí por ele e desenvolvido por um engenheiro francês. Então ele criou uma leitura mais fácil, um equipamento diferenciado para realmente fazer a leitura da funcionalidade elétrica do coração. E em 1912, Einthoven descreveu as derivações bipolares D1, D2 e D3, ou a derivação bipolar 1, 2 e 3, utilizando um triângulo equilátero. Tá? Ele imaginou que o coração no centro desse triângulo, tá? E os vértices representavam o ombro direito, ombro esquerdo e perna esquerda. Ou seja, desenhou um triângulo assim, ó, no ser humano, tá? A partir do momento que ombro esquerdo, ombro direito eram os vértices do triângulo e lá embaixo a perna esquerda. E a partir daí ele começou a fazer as derivações. Ombro esquerdo e ombro direito, derivação 1.
Ombro esquerdo e perna esquerda, derivação. Ombro direito, tá? E perna esquerda, derivação. Então ele passou a fazer a leitura das transmissões elétricas que aconteceriam dentro desse triângulo. Quando a gente estiver falando das derivações precordiais, a gente vai falar delas. Desculpa, das derivações corporais precordiais é V1 a V6. Em 1931, Frank Wilson idealizou o sistema de 6 derivações precordiais, lá do coraçãozinho bonitinho, que são lindos, ligados por um eletrodo diferente, um terminal de Wilson, tá? Ligados aí nos eletrodos. O posicionamento dessas derivações, a posição que ficariam os eletrodos para fazer a leitura cardíaca, foram definidas pelas sociedades americana e pela Sociedade Britânica de Cardiologia em 1938. Tá, então as derivações como nós conhecemos hoje, tá, de V1 até V6, foram definidas em 1938 pela American Heart Association, Sociedade Americana do Coração, e pela Cardiac Society of Great Britain, ou a Sociedade Cardíaca da Grã-Bretanha ou da Inglaterra, de modo a observar as diversas paredes atrioventriculares, ou seja, de modo a saber exatamente qual é a condição do estímulo elétrico. Com isso, foi satisfeita aí a necessidade de nós identificarmos, de nós sabermos, de nós conhecermos o deslocamento vetorial do estímulo cardíaco de trás ou para frente, originando nos planos horizontal e no chamado pré-cordial. E por que pré-cordial? Porque vai fazer a leitura do coração, na estrutura do coração diretamente. Então, eletrocardiograma, ele surgiu agora no século XIX. Mesmo sabendo que a história da saúde ela vem desde o século IV, mesmo sabendo que as práticas, vou voltar aqui, mesmo sabendo que as práticas de saúde elas existem há milênios e que o hospital é do século IV para frente, só agora no século XIX é que eles começaram a aprimorar o conhecimento baseado na leitura do coração, e no século XX é que eles começaram a definir os traçados para chegar na nossa realidade e ter aí dispositivos que nos mostram em momento real qual é a atividade elétrica cardíaca. Não sai daí que a gente vai falar mais sobre o eletro. Um abraço.